E aí, bom dia pra você, boa tarde se estiver assistindo à tarde. Olá, que aí é a temporal. Eu gravando esse vídeo para falar um pouco sobre esse nossa primeira quinzena aí, nossa primeira leitura, que é o livro de Isaías, né? E às vezes estava aqui conversando com a Sara, ela falou: "Nossa, amor, por que você começou por Isaías?" Né? Eu acho que tem dois principais motivos. Um é profético, espiritual, o outro é operacional, motivacional. Então o que acontece? A gente, quando comecei a molar esse plano de leitura, eu vejo que a gente começa sempre muito bem os planos de leitura. Então a gente voa, tipo, quer ler, quer voar em cima de tudo. Porém, a gente acaba tendo, no decorrer do processo, um pouco vai diminuindo a motivação, você vai ficando cansado, você fala, putz, cara, um ano. E Isaías é um livro grande, ele tem 66 capítulos, e ele é um livro, tipo, um pouquinho complexo, tipo, de você ler. E aí eu falei, cara, eu vou colocar ele logo no início, porque o pessoal já vai estar com a motivação lá em cima, vai estar querendo, tipo, ler a Bíblia. Então, tipo, eu falei, já vou colocar ele como início, para começar já apontando, né, tipo, e aí entra na parte profética para Jesus, né, porque aí entra a parte, vamos pôr assim, espiritual, né, tipo, Isaías, ele é um livro, tipo, de exortação, né, e ao mesmo tempo profético, né, tipo um livro de consolo que ele mostra uma saída. E eu acho que esse tem que ser o tom, inclusive, que você leia ele, né, tipo, não fica se prendendo muito em querer compreender contextos históricos, tipo, querer entender cronologia, porque, tipo, é um período, imagina que ele é um período do ponto de vista de tempo muito longo. Então existem várias realidades passando pelo livro, né? Então ele é um livro que ele exorta, ele é um livro que ele aponta profeticamente, ele exorta diferentes reinos, diferentes reinados, diferentes condições. Então ele exorta diferentes reis de Judá, ele exorta tipo a Babilônia, ele exorta a Síria, ele exorta tipo, e manda ver, e ao mesmo tempo que na exortação ele também aponta para as saídas proféticas, ele aponta para Jesus, né? E aí querendo tipo trazer um pouco do contexto para você entender o que você está lendo, né? Então, se você pegar desde Gênesis até Isaías, né, tipo, é uma senhora caminhada. Para você ter uma ideia, tipo, Deus criou o mundo, tipo, veio o naufrágio, veio o dilúvio, do dilúvio veio tipo a criação da nação de Israel, tipo através de Abraão. Aí depois você vai pro exílio no Egito. Depois que eles saem do Egito, eles vão pro deserto. Do deserto eles vão morar lá, tipo eles vão viver na terra prometida em Canaã. Depois disso vem o estabelecimento dos juízes. Depois dos juízes vem os reis. Então aí você tem a vida de Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois de Salomão o reino se divide, né? Então ele se divide em dois, em Judá e Israel. Judá é o reino que de certa forma permanece por causa da aliança de Deus com Davi, e aí Israel é o reino que se compromete, que acaba tipo caindo numa questão de idolatria, né? Depois a gente vai chegar nessa parte. E aí esses dois reinos passam a conviver de forma paralela, Judá e Israel. E aqui nós vemos tipo basicamente uma exortação voltada a Judá. Né? Então, tipo, Isaías é um profeta que ele exorta de forma contínua o reino de Judá, né? E essas exortações estão relacionadas a esse reino. Né? Então, tipo, e aí entra o terceiro tópico das minhas anotações aqui. Eu acho que você, ao ler esse texto, né, ao ler esse livro bíblico, é muito importante que você busque compreender o coração de Deus, né? Tipo, cara, se aprofunda nisso. Tipo, toda a leitura que nós fomos fazer, eu vou frisar muito isso, porque eu acho que isso é muito importante e isso foi o que me motivou a querer criar esse grupo para a gente poder avançar no coração de Deus. Sabe, tipo, toda leitura bíblica você se preocupa sempre em conhecer o coração de Deus, né? Então, através da exortação, você consegue conhecer o coração de Deus.
através da realidade profética que aponta para o desejo de Deus verdadeiro, perfeito para o homem, você conhece o coração de Deus. Então se preocupa em conhecer o coração de Deus, não se preocupa em ser um grande teólogo, em conhecer tipo realidades específicas, tipo terminologias, cara, se preocupa com o coração de Deus, porque é o coração de Deus que nos transforma. É o coração de Deus que faz com que nós sejamos aquilo que Ele deseja que nós sejamos. E toda a realidade bíblica ela tem a ver com isso, conhecê-lo e ser transformado pelo conhecimento do Senhor. Amém? Outros detalhes assim que eu acho relevantes para você entender é que nesse contexto histórico que existia lá em Judá, você tinha o sacerdócio, o governo e o profeta. Então o profeta ele vem exortar o sacerdócio, que seria mais ou menos hoje o que nós entendemos como igreja, ou muito próximo disso, e ele vem exortar o governo, que eram os reis, que hoje a gente tem lá, vive num contexto democrático, né? Então você tem os governantes, governo do estado, presidente e tudo mais. Então, tipo, o profeta ele tá exortando esses dois ambientes, um ambiente social, né, que fala de injustiça social, que fala de deturpação de caráter, da forma como as pessoas vivem, e exorta o sacerdócio, que fala de religiosidade, de corações vazios, práticas religiosas com corações vazios. Então nisso tudo a gente consegue entender como Deus deseja que nós andemos nesses dois ambientes, no ambiente religioso, igreja, e no ambiente real, no reino, governo, tipo cidade, sociedade. Então, tipo, aqui a gente consegue já ter um apontamento disso e na mesma proporção entender aquilo que Jesus vai fazer com todos nós nesses lugares, seja hoje, na misericórdia, na graça dele através do Espírito Santo, e seja no reino vindouro. Amém? Então é isso que eu gostaria de te passar. Quero te motivar, cara, que você consiga mergulhar nesse texto, que você consiga, tipo, ter revelações, pega lá um marcador de texto, grifa as partes mais relevantes, faça uma degustação, sabe? Tenha prazer em ler a palavra e conhecer o Senhor através da palavra. Amém? Que Deus te abençoe, tamo junto, tchau.